Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Marco César, de Eletrônica, Informática, Inglês e Administração. Hoje, na nossa videoaula, nós falaremos a respeito da eletrônica básica, ok? Dedico essa videoaula de eletrônica de hardware, tá? Para todos os estudantes, tá? De eletrônica, informática e hardware, todos os estudantes do Brasil e do mundo, ok? Venham todos comigo, sejam muito bem-vindos. Vamos lá? Vejam, vamos falar da definição de eletrônica, que vem da elétrica e eletrônica, tá? Podemos dizer de uma forma geral, tá? Muitos dizem que a eletrônica é a ciência dos elétrons, falando de uma forma genérica, tá? Porém, vamos aqui às definições mais completas, tá? Eletrônica que vem da elétrica e eletrônica. Então, a eletrônica no português do Brasil, ou eletrônica, tá, no português de Portugal, é o ramo da ciência que estuda o movimento dos portadores de carga no vácuo, no gás ou nos semicondutores e os fenômenos de condução elétrica resultantes e suas aplicações. Divide-se em eletrônica analógica e eletrônica digital, porque as suas coordenadas de trabalho obedecem a estas formas de apresentação dos sinais elétricos a serem tratados. Ok? Então, a eletrônica, tá? Tanto português do Brasil quanto o português de Portugal é o ramo da ciência que estuda o movimento dos portadores de carga no vácuo, no gás ou nos semicondutores e os fenômenos de condução elétrica resultantes e suas aplicações. Divide-se então em eletrônica analógica e eletrônica digital, porque as suas coordenadas de trabalho obedecem a estas formas de apresentação dos sinais elétricos a serem então tratados. Estudo dos circuitos elétricos e eletrônicos. Vejam, a eletrônica, então, é a ciência que estuda a utilização dos circuitos formados por componentes elétricos e eletrônicos para representar, armazenar, transmitir ou processar informações. Repetindo, eletrônica é a ciência que estuda a utilização dos circuitos formados por componentes elétricos e eletrônicos para representar, armazenar, transmitir ou processar informações. Considerado um ramo da eletricidade, a eletrônica abrange, então, muitos processos, desde os circuitos internos de alguns equipamentos, alguns aparelhos, até os grandes e complexos sistemas usados nas telecomunicações em geral. Esse campo estuda os chamados fenômenos de cargas elétricas elementares, bem como algumas propriedades do comportamento dos elétrons, fótons e partículas. Tá? As coordenadas de trabalho da eletrônica obedecem a duas formas de apresentação básicas dos sinais elétricos, que são uma analógica e a outra digital. Portanto, ela se classifica em eletrônica analógica e eletrônica digital. Continuando. As placas dos computadores são formadas por componentes eletrônicos. Esse aqui é um exemplo de uma imagem do hardware dos computadores. Tá? Temos aqui a placa de circuito impresso, tá? Com vários soquetes, circuitos integrados, resistores, capacitores, né, que estão no coração dos computadores, que está na CPU dos computadores, geralmente nas placas-mães, tá? Nas placas-mães e nas placas que o computador tiver. Tá? São exemplos aqui do hardware dos computadores, tá? Que é a parte eletrônica. Ok? Muito bem. Tá? Bom, daqui nós vamos falar agora um pouco sobre a definição e formação dos átomos. Por quê? Porque dos átomos, tá, vêm os elétrons que formam a corrente elétrica. Tá? Corrente elétrica é essa que está composta, que forma corrente elétrica é essa que é uma das principais grandezas, uma das principais partes da elétrica e da eletrônica que nós vamos falar. Tá? Então, ciência química, átomos. O átomo é a unidade básica da matéria. Isto é, a menor parcela em que um elemento pode ser dividido, fracionado, sem perder suas propriedades químicas. Repetindo, átomo. O átomo é a unidade básica da matéria, a unidade mais básica da matéria, isto é, a menor parcela, a mínima parcela em que um elemento pode ser dividido, fracionado, sem perder suas propriedades químicas. Os átomos são formados por um núcleo composto por partículas de prótons e nêutrons e por elétrons que orbitam o núcleo, formando assim a eletrosfera. Os átomos são formados por um núcleo composto por partículas de prótons e nêutrons e por elétrons que orbitam então o seu núcleo, formando assim a eletrosfera. Tá?
A palavra átomo ela é de origem grega e significa indivisível, indissolúvel. Até o século XIX, acreditava-se, achava-se que o átomo era então a mínima, menor partícula de todas da matéria, isto é, que seria então impossível dividi-la. Tá? Vamos ver aqui, gente, essa importante imagem, tá? Essa importante imagem aqui, essa demonstração de como os átomos são formados. Como nós lemos antes, tá? Os átomos são formados por um núcleo composto por prótons, tá? Por prótons, como a gente pode ver aqui, por prótons e nêutrons. Prótons é a carga positiva, os nêutrons é a parte neutra, pela eletrosfera, que são essas várias voltas, tá? E esses pontinhos que formam justamente os elétrons, são as cargas negativas, tá? Então, vocês podem perceber a formação dos átomos em geral. Ele é formado por um núcleo composto por prótons e nêutrons. Prótons, que são as cargas positivas, nêutrons, que é a parte neutra. Tem uma eletrosfera com várias voltas, tá? Que, por sua vez, esses elétrons são compostos por cargas negativas, tá? Ok? Vamos continuar aqui. Um átomo é formado, então, por prótons e nêutrons no núcleo, tá? Como é visualizado aqui, por prótons e nêutrons no seu núcleo e por elétrons na eletrosfera. Estrutura e composição de um átomo, vamos lá. Os átomos são parcelas muito pequenas da matéria, tão pequenas, tão mínimas, que não podem ser vistas, enxergadas com microscópios comuns, tá? A sua estrutura é então formada por um núcleo infinitamente pequeno e denso, composto então por prótons e nêutrons, tá? E por uma eletrosfera composta por elétrons. Essas eletrosferas, essas voltas compostas então por elétrons. Vamos à definição deles. Prótons, tá? Representado pela letra P entre parênteses, que são as partículas positivas e com massa unitária positiva. Os nêutrons, representados pela letra N entre parênteses, que são as partículas neutras, sem qualquer carga e com massa unitária neutra. Em seguida, o último, que é os elétrons, representados pela letra E entre parênteses, que são as partículas negativas e praticamente sem massa. Partículas negativas, quase praticamente sem qualquer massa, tá? Em constante movimento orbital em volta do núcleo, tá? Então, repetindo, o núcleo é formado por prótons, que são as partículas positivas e com massa unitária, representado pela letra P entre parênteses, tá? Como a gente vê aqui. Pelos nêutrons, que são as cargas neutras, nêutrons, representados pela letra N entre parênteses, são as partículas neutras sem qualquer carga e com massa unitária. Os elétrons, representados pela letra E, são as partículas negativas e praticamente sem massa, em constante movimento orbital em volta do núcleo, como nós vimos aqui nessa figura, nessa imagem, tá? Continuando, vejam, o núcleo representa 99,9% da massa de um átomo, tá? A massa dos elétrons ela é praticamente irrelevante. A massa dos elétrons. Porque um elétron ele tem massa 1836 vezes menor do que a massa dos prótons e dos nêutrons. Então o núcleo representa 99,9% da massa de um átomo. A massa dos elétrons ela é praticamente irrelevante, porque um elétron tem massa 1836 vezes inferior do que a massa dos prótons e nêutrons. O movimento dos elétrons em volta do núcleo, forma então um campo eletromagnético. Então o movimento dos elétrons ao redor do núcleo, que forma aqui essa eletrosfera, tá? Forma o quê? Um campo eletromagnético, Os elétrons eles orbitam em volta do núcleo em uma velocidade tão rápida, tão alta, tá? Tão ágil, tá? Tão alta, que se fosse possível enxergarmos o átomo, a eletrosfera seria então vista como se fosse uma nuvem em torno do núcleo. Tá? Então o movimento dos elétrons em volta do núcleo forma então um campo eletromagnético. Os elétrons eles orbitam em volta do núcleo em uma velocidade tão alta, tão rápida, que se fosse possível enxergarmos o átomo, a eletrosfera seria vista como uma nuvem em torno do núcleo.
Vamos continuando. Os átomos, então, são classificados. Vejam, os átomos são eletricamente neutros quando eles possuem o mesmo valor absoluto de prótons, que são cargas positivas, e de elétrons, que são cargas negativas, de maneira que sua carga, então, se torna nula. Então, os átomos são classificados como eletricamente neutros quando eles possuem o mesmo valor absoluto de prótons, cargas positivas, e de elétrons, cargas negativas, de maneira que sua carga se torna nula. Agora vamos aqui ver as diferenças. Caso um átomo receba, ganhe, né? Quando o átomo receber ou perder elétrons, quando ele ganhar ou perder elétrons, ele deixa de ser um átomo e passa a ser chamado de íon, passa a ser um íon, porque pode ter tanto carga positiva ou negativa. Então, caso um átomo receba ou perca elétrons, ele deixa de ser um átomo e passa a ser chamado de íon, que pode ter então carga positiva ou negativa. Veja bem, se o átomo ganhar elétrons, ganhar elétrons, passa a ser chamado de íon, como foi falado. Porém, quando ele fica carregado negativamente, porque ele ganhou elétrons, ele recebeu elétrons, ele fica carregado negativamente e passa a ser chamado de ânion. Não esqueçam. Se ele ganhar elétrons, fica carregado de forma negativamente, e se torna então um ânion. Enquanto que, de forma contrária, se ele perder elétrons, o átomo perdeu elétrons, né? O íon perdeu elétrons, né? Então o átomo ele deixa de ser chamado de átomo, tá? Quando ele pode ganhar ou perder elétrons, para ser chamado de íon, como eu falei antes, ok? No caso aqui, ó, ao invés de receber elétrons, ele perder elétrons, ele vai ficar o quê? Carregado de forma mais positiva, ficar carregado positivamente. Então ele se torna um cátion, ele passa a se chamar de cátion. Então, se ele perder elétrons, ele vai ficar carregado de forma positiva ao invés de negativa, vai ficar carregado com cargas mais positivas, vai ficar carregado de forma positivamente, então passa a ser chamado e se torna então um cátion. Tá? Então, se o átomo perder elétrons, tá? Se ele perder elétrons, fica carregado de forma positiva e se torna um cátion. Se o átomo, por sua vez, ele receber elétrons, ele vai ficar carregado mais negativamente, se torna um ânion. E se o inverso, ao invés de receber, perder elétrons, ele vai ficar carregado mais de forma positiva, fica carregado positivamente, então ele passa a ser chamado de cátion. Ok? Muito bem. Foi importante vocês entenderem, tá, essas definições dos átomos, porque justamente a parte dos elétrons, tá, que é a parte mais importante na elétrica e na eletrônica, que forma a corrente elétrica, tá, para vocês entenderem o fundamento da corrente elétrica. Tá? Continuando aqui, ó, nós vamos falar agora das definições da eletrônica analógica e digital. Tá, um momentinho. Eletrônica analógica e digital. Tá? Relembrando um pouco a história, tá? Os grandes inventores da elétrica e da eletrônica, tá? Os grandes inventores da elétrica, tá? Que em seguida a eletrônica veio da elétrica, né? E os grandes inventores da elétrica, tá? Tem dois grandes nomes, tá? Que foi o inventor da lâmpada, tá? O inventor da lâmpada foi Thomas Alva Edison, que no final do século XIX conseguiu acender a primeira lâmpada, depois de muitas e muitas tentativas. Né? Então, Thomas Alva Edison foi o primeiro grande inventor, tá, que conseguiu acender a primeira lâmpada. Tá? Então, vamos dizer assim, que a elétrica, tá, o grande precursor, o grande cientista, tá, que entrou para a história, tá, foi Thomas Alva Edison, tá, que conseguiu acender a primeira lâmpada. Tá? E também os circuitos de corrente de corrente e tensão contínua, tá? Também foram desenvolvidos, tá? Foram inventados, foram desenvolvidos nessa mesma época em que a lâmpada foi acesa, que ele conseguiu acender a primeira lâmpada. Então a invenção da lâmpada, que aconteceu por Thomas Edison no final do século XIX, e também os circuitos de corrente contínua e tensão contínua, tá? Aqueles que são a base de pilha, de bateria. Tá? Muito bem. Então Thomas Alva Edison foi o grande primeiro inventor, tá, da eletricidade, tá, quando ele conseguiu acender a primeira lâmpada. Depois dele veio então Tesla, Nikola Tesla,
tá? Nikola Tesla, já no início do século XX, tá? Por volta de entre 1910 e 1920, vamos dizer assim, por volta da década de 10 do século XX, tá? Então ele conseguiu desenvolver os circuitos de corrente alternada, os circuitos de corrente alternada. Tá? Na eletrônica, tá, nós temos dois grandes sistemas. Temos o sistema de corrente contínua, tensão contínua, e temos os sistemas de corrente alternada e de tensão alternada. Quem conseguiu criar, né, quem descobriu, quem criou, tá, os primeiros circuitos de tensão alternada, de corrente alternada, os primeiros sistemas de corrente alternada foram Nikola Tesla, okay? Que também entrou para a história. Tá? Vamos agora falar da eletrônica analógica, tá, e depois da eletrônica digital. Eletrônica analógica, vamos lá. O desenvolvimento da eletrônica analógica se deu com o surgimento do controle das grandezas físicas variáveis e invariáveis, formas oscilatórias em baixas ou altas frequências, tá, que são utilizados em quase todos os tipos de equipamentos e aparelhos. Então, a eletrônica analógica, ela surgiu com o desenvolvimento da eletrônica analógica, se deu com o surgimento do controle das grandezas físicas variáveis que variam e invariáveis que não variam, com as formas oscilatórias em baixas ou altas frequências, que são utilizadas em quase todos os tipos de equipamentos. Tá? Essas grandezas físicas evolucionaram, então, no âmbito das telecomunicações, uma vez que possibilitaram trabalhar com instrumentos que perpassavam as modulações de sinais. Tá? A eletrônica analógica, então, é formada pelos seguintes componentes: transistores, além dos resistores, capacitores, bobinas, potenciômetros e circuitos integrados em cristais. Ela tem como base os princípios da lei de Ohm, criada por George Simon Ohm. Ela serve de fundamento para diversos princípios da chamada eletrônica analógica. De acordo com a lei, continuando, de acordo com a lei de Ohm, as voltagens, as tensões, as voltagens, as diferenças potenciais aplicadas nos terminais dos condutores, são proporcionais à corrente elétrica, que deve percorrê-lo. Tá? Então, repetindo, a eletrônica analógica teve como base os princípios da lei de Ohm, criada por George Simon Ohm. Essa lei serve de fundamento para diversos princípios da chamada eletrônica analógica. Tá? De acordo com a lei de Ohm, as voltagens, que são as diferenças de potenciais, tá? Então, as voltagens aplicadas nos terminais dos condutores são proporcionais à corrente elétrica formada por elétrons que deve percorrê-lo. Os valores, os sinais ou quantidades da eletrônica analógica nem sempre são inteiros. Tá? Eles podem variar, ou seja, variando, tá? De modo contínuo em uma determinada escala. Os valores, sinais ou quantidades da eletrônica analógica nem sempre são inteiros, variando, tá, de modo contínuo em uma determinada escala. Vamos falar um pouco dos principais componentes da eletrônica. Tá? Esses são alguns, mas a eletrônica é composta de muitos e muitos componentes. Os transistores. Tá? Um dos mais importantes componentes eletrônicos, os transistores realizam inúmeras funções, entre elas a função de amplificadores de tensão e amplificadores de corrente. Tá? Lembrando que antes dos transistores tinham as válvulas, né? Então, antes do desenvolvimento dos transistores, tá, inicialmente vieram as válvulas que faziam essas mesmas funções. Tá? Os transistores são uma evolução da geração das válvulas. Tá? Então, repetindo, os transistores são um dos mais importantes componentes na eletrônica, componentes eletrônicos. Os transistores realizam inúmeras funções, entre elas a função de amplificadores de tensão, tá, e amplificadores de corrente. Tá? O transistor é um substituto das antigas válvulas eletrônicas, como eu citei agora há pouco. Então, o transistor é um substituto das antigas válvulas eletrônicas, porém, eles possuem uma vantagem em relação às antigas válvulas. São bem menores e consomem muito menos energia. Ok? Os transistores deram origem também aos chips, aos circuitos integrados. Os transistores deram origem aos chips, aos circuitos integrados, que hoje são usados nos computadores em geral. Um processador, por exemplo, ele tem no seu interior, dentro dele, vários e milhões de microscópicos transistores. Tá? Então, os transistores eles deram origem aqui aos circuitos integrados, aos chips, que hoje são utilizados nos computadores e N tipos de equipamentos. Tá? Um processador, por exemplo, tem no seu interior vários milhões de microscópicos transistores. Tá? Chips esses que estão nos computadores, nos PCs, nos notebooks, netbooks, nos nossos smartphones, tá? no iPhone, nos iPhones, tá?
nas TVs, tá? E inúmeros tipos de equipamentos eletrônicos. Tá? Continuando, ó. Os resistores. Os resistores são os componentes eletrônicos mais baratos, mais básicos de todos. Esses dispositivos podem ser utilizados com a finalidade de transformar a energia elétrica em energia térmica por meio do efeito Joule, ou com a finalidade de limitar a corrente elétrica de um circuito. Então, os resistores são os componentes eletrônicos mais básicos de todos. Esses dispositivos eles podem ser usados com a finalidade de transformar a energia elétrica em energia térmica por meio do efeito Joule, ou com a finalidade de limitar a corrente elétrica em um circuito. Esses dispositivos possuem diferentes tamanhos e formatos. Os resistores usados em computadores e em outros dispositivos, geralmente, são bem menores, são muito menores, tá? E neles, frequentemente, são utilizadas tecnologias de montagem superficial, tá? SMT, tá? Tecnologias de montagem superficial, tá? Já os resistores, tá? Maiores, já os resistores, tem tanto os resistores pequenininhos, tá, minúsculos, como tem também os resistores maiores, que são produzidos de uma forma mais robustas. Então, já os resistores maiores, eles são produzidos mais robustos, mais fortes, para dissipar calor de uma maneira bem mais eficiente, embora sigam basicamente a mesma estrutura, a mesma lógica. Tá? Então, ó, esses dispositivos, os resistores, possuem diferentes tamanhos e formatos. Tá? Os resistores usados nos computadores e outros dispositivos, geralmente, são muito menores, tá? E neles, frequentemente, são utilizadas tecnologias de montagem superficial, SMT, tá? Ou SMD também. Tá? Já os resistores maiores são produzidos, tá, de uma maneira são bem mais robustos, são bem mais fortes, para poderem dissipar calor de uma maneira mais eficiente, embora eles sigam a mesma estrutura, tenham a mesma finalidade, a mesma estrutura. Tá? Continuando, capacitores. Então, basicamente, os resistores, qual é a ideia dele? O resistor ele é um dispositivo, tá, para limitar a passagem de corrente. Resistores são dispositivos que eles oferecem resistência à passagem da corrente elétrica. Tá? Então, qual é a finalidade deles? Independente de onde eles forem utilizados, do seu tamanho, da sua forma, tá? O maior objetivo deles é limitar a passagem da corrente elétrica. Tá? Os capacitores, vejam. Os capacitores são componentes eletrônicos capazes de armazenar e fornecer cargas elétricas. Eles são formados por duas placas condutoras paralelas separadas por um material isolante chamado de dielétrico. Então vejam, os capacitores. Os capacitores eles são diferentes dos resistores. Os capacitores são componentes, então veja bem, olha a definição. Capacitores são componentes eletrônicos capazes de armazenar, de guardar e de fornecer, cargas elétricas, tá? Eles são formados por duas placas condutoras isoladas entre si, duas placas condutoras paralelas, separadas por um material isolante chamado de dielétrico. Ao ser ligados em uma tensão fixa, momentaneamente passam pelos capacitores uma pequena corrente, até que suas placas paralelas fiquem carregadas, de modo que uma fica com cargas negativas e a outra com cargas positivas. Então, repetindo, ó, ao ser ligados em uma tensão fixa, momentaneamente passam pelos capacitores uma pequena corrente, até que suas placas paralelas fiquem então carregadas, de modo que uma fica com cargas mais negativas e outra com cargas mais positivas. Uma com cargas negativas e outra com cargas positivas. Tá? Uma das principais funções dos capacitores nos circuitos eletrônicos, então, é a filtragem. Uma das principais funções dos capacitores nos circuitos eletrônicos é a filtragem. Guardem isso. São capazes de acumular, de guardar uma razoável quantidade de cargas quando estão ligados a uma certa tensão. Eles podem continuar fornecendo essa determinada tensão por um curto espaço de tempo, mesmo após a tensão ter sido desligada. Então vejam, uma das principais funções dos capacitores nos circuitos eletrônicos é a filtragem, filtrar. Tá? Filtrar o sinal, por exemplo, um determinado sinal. São capazes de guardar, de acumular uma razoável quantidade de cargas quando estão ligados a uma certa tensão. Eles podem continuar fornecendo essa tensão, por exemplo, por um curto espaço de tempo, mesmo após a tensão ter sido desligada do circuito. Ok? Então, são os capacitores. Tá? Continuando aqui, vamos falar agora da eletrônica digital. Um momento. Vamos lá. A eletrônica digital abrange todos os sistemas do tipo digital. Ou seja, aqueles sistemas em que tanto a transmissão
quanto o processamento dos dados resultam em valores considerados discretos. Então, a eletrônica digital abrange todos os sistemas do tipo digital, ou seja, aqueles sistemas, tá? Ou seja, aqueles sistemas em que tanto a transmissão quanto o processamento dos dados resultam em valores considerados discretos. Geralmente, os sistemas digitais eletrônicos são aqueles que convertem a onda sonora em onda eletromagnética. O sinal digital assume a forma de uma corrente pulsante com uma frequência de pulsação que representa fielmente o sinal de variação de resistência por efeito da temperatura. Então, repetindo, geralmente, os sistemas digitais eletrônicos são aqueles que convertem, transformam a onda sonora, tá, em onda eletromagnética. Tá? O sinal digital assume a forma de uma corrente que pulsa, uma corrente pulsante com uma frequência de pulsação, que representa fielmente o sinal de variação, o sinal de variação de resistência por efeito da temperatura. Tá? Ok? Sinais, tá? Então, essa é a explicação, a definição da eletrônica digital. Tá? Sinais e medidas analógicas e digitais. Vamos lá. Sinais e medidas analógicas e digitais. O sinal periódico trata-se de pacotes de informação que são conduzidos de forma direta. As ondas de rádio, por exemplo, são exemplos de sinais periódicos, em que a codificação e a decodificação ela é executada de forma direta. Repetindo, o sinal periódico trata-se de pacotes de informação que são conduzidos de forma direta. As ondas de rádio, por exemplo, são exemplos de sinais periódicos, em que a codificação e a decodificação é executada de forma direta. Isso é um sinal periódico, tá? Definição. Tá? Continuando aqui, ó. Na amplitude modulada, usados em geral, nós tínhamos dois sistemas, né? Tínhamos o AM e hoje em dia o FM, né? Que é o que predomina hoje em dia, tá? Na amplitude modulada, o famoso AM, existe uma onda portadora de frequência fixa modulada em amplitude variável, na qual a decodificação da recepção se dá de uma forma direta por supressão da portadora. Então, repetindo, ó, na amplitude modulada existe uma onda portadora de frequência fixa modulada em amplitude variável, na qual a decodificação na recepção se dá de forma direta por supressão da portadora. Tá? Então, essa no caso do sinal AM, tá? O sinal de amplitude modulada. Tá? Muito bem. Aí, continuando aqui. Ó. E já, então, esse aqui eu falei da amplitude modulada, o sinal de amplitude modulada AM. O sinal digital. O sinal digital é formado por códigos de linguagem matemática. Um exemplo disto é a linguagem binária, ou sistema binário, do qual se usa um código binário de transporte de informação. Então, repetindo, ó. O sinal digital é formado por códigos de linguagem matemática. Um exemplo disto é a linguagem binária, ou sistema binário, do qual se usa um código binário de transporte de informação. Continuando. A leitura do sinal digital é indireta. A leitura do sinal digital ela é indireta. Depende, então, de sistemas de interpretação e de leitura, uma vez que é formada por componentes que digitalizam a informação e convertem o sistema decimal para sistema binário. Desse modo, digitalizar é manipular, é converter a informação e processá-la de forma que seja entendida. Então, repetindo, a leitura do sinal digital ela é indireta. Depende de sistemas de interpretação e de leitura, uma vez que é formada por componentes que digitalizam essa informação e convertem o sistema decimal para sistema binário. Desse modo, digitalizar, então, é manipular, é converter a informação e processá-la de forma que seja entendida. Ok? Então, aqui, nós falamos a respeito dos sinais e medidas analógicas e digitais. Ok? Hoje em dia, o sistema digital é o que está predominando, né, em todas as tecnologias eletrônicas. Né? O sistema digital que mais utilizamos no nosso dia a dia. Agora vamos falar das medidas eletrônicas. Vamos lá. O Sistema Internacional de Unidades atribui as seguintes unidades de medidas eletrônicas. Repetindo. O Sistema Internacional de Unidades atribui as seguintes unidades de medidas eletrônicas. Letra V significa volt, que quer dizer medida de tensão elétrica ou diferença de potencial. A de ampere
significa medida de intensidade da corrente elétrica formada por elétrons. C de Coulomb é a medida da carga elétrica. S de segundo é a medida de tempo. Ohm significa a medida da resistência elétrica, de resistência elétrica. S Siemens é a medida da condutância elétrica. J de Joule significa a medida de energia. W de Watt é a medida de potência. Hertz, HZ, quer dizer Hertz, H-E-R-T-Z, significa a medida da frequência. F de Farad é a medida da capacitância. H de Henry significa a medida de indutância. WB de Weber é a medida de fluxo magnético. T de Tesla é a medida de densidade do fluxo magnético. VA significa volt-ampere, é a unidade usada na medida de potência aparente em sistemas elétricos de corrente alternada, AC. Tá? Então guardem bem, tá? O significado dessas importantes medidas que usamos na eletrônica, na elétrica e na eletrônica também, principalmente na eletrônica. Tá? Então repetindo, ó, V significa V de volt, que é a medida da tensão elétrica ou diferença de potencial. A de ampere, medida da intensidade da corrente elétrica formada por elétrons. C de Coulomb é a medida da carga elétrica. S de segundo é a medida do tempo, medida de tempo. Ohm é a medida de resistência elétrica, que é usada na resistência elétrica, por exemplo, é usada dos resistores, por exemplo, tá? Medida de resistência elétrica, tá? Medida dos resistores, por exemplo, usada, medida em ohm. S de Siemens é a medida da condutância elétrica, Siemens. J de Joule é a medida de energia. W de Watt, tá? W-A-T-T, medida de potência, então a potência elétrica, tá? Ela é medida em watt, tá? Com o símbolo W maiúsculo. HZ, H maiúsculo, Z minúsculo, significa Hertz, H-E-R-T-Z, Hertz, é a medida de frequência. Tá? A frequência é a quantidade de ciclos por segundo, tá? Que no decorrer do curso de eletrônica nós explicaremos melhor. Tá? Então, medida da frequência. Tá? Hertz. F maiúsculo, que significa Farad, tá? Medida da capacitância. Então, ó, qual é a medida, como é que nós expressamos a medida de um capacitor? A medida de um capacitor, tá? Ela é expressa em Farad. Ok? H de Henry. Henry, H maiúsculo, tá? Henry, H-E-N-R-Y, H-E-N-R-Y, é a medida da indutância. Indutância é a medida do quê? É a medida dos transformadores, indutores. Tá? Então, um transformador, um indutor, ele é medido em henries. Tá? Ele tem uma indutância, tá? E por isso, então, no caso, a medida de um transformador ou de um indutor, tá? Ele é medido em henries, tá? Que é a medida de indutância deles. W maiúsculo, B minúsculo, WB, Weber, é a medida do fluxo magnético. Tá? A medida do fluxo magnético. Tá? Tem um campo magnético. Como é que esse fluxo, se tem um campo, como é que você vai medir a medida de um fluxo magnético? A medida de um fluxo magnético, a medida de um fluxo magnético é medida através dessa unidade Weber, W maiúsculo, B minúsculo. Tá? T de Tesla é a medida de densidade do fluxo magnético. Aqui, ó, uma é a medida do fluxo magnético e a outra, Tesla, medida de densidade. Uma é o fluxo magnético e a outra é a medida da densidade. Medida da densidade do fluxo magnético, tá? É medido em T de Tesla. Inclusive, eles colocaram essa unidade com o nome Tesla em homenagem ao grande inventor, o grande cientista, tá? Tesla, tá? Que criou na época, né? Que descobriu na época a corrente alternada, tá? No começo do século XX. VA. V maiúsculo, A minúsculo, é o volt-ampere. O volt-ampere é a unidade utilizada na medida de potência aparente em sistemas elétricos, tá, de corrente alternada. Então, repetindo, V maiúsculo, A maiúsculo, volt-ampere é a unidade utilizada na medida da potência aparente em sistemas elétricos de corrente alternada AC. Ok? É isso aí, gente. Tá? Então, dedico para todos vocês que estudam eletrônica, informática, tá, para diversos fins, tá, ou pessoas que queiram conhecer e entender mais do assunto, tá, esses importantes conhecimentos, tá, de eletrônica, de elétrica, de eletrônica e de hardware também. Ok? É isso aí, muito obrigado, tenham uma ótima tarde, uma ótima semana,
Tá? Sigam o meu canal no YouTube, Marco César Silva Costa. Se inscrevam no meu canal, que é totalmente gratuito, e deixem o seu like. Ok? Tá? Eu sou o Marco César. Tá? Estou também oferecendo aulas de forma presencial, tá? A domicílio ou online. Meu WhatsApp de contato, tá? É o código 81, tá? 993201884. Tá? Eu tenho dois WhatsApps, na verdade. Eu tenho o código 11 de São Paulo, tá? É o 993536870. Esse 993536870, código 11 do WhatsApp de São Paulo. E aqui, como estamos morando aqui em Recife, código 81, então o WhatsApp 993201884. Ok? É isso aí. Muito obrigado. Tenha uma ótima tarde. Ok? Lembranças e felicidades para todos. Muito obrigado. É isso aí.